Olá! Nesta primeira unidade do tópico relacionado com as membranas, ou melhor, com os transportadores membranares, iremos focar o fenómeno ADMET e, mais especificamente, as fases 0 e fase 3 do processo de transporte dos xenobióticos. Assim, pretendemos que no final desta unidade consigam caracterizar o fenómeno ADMET, mas acima de tudo descrever a fase 0 e a fase 3 do transporte dos xenobióticos. Como já referido, o ADMET relaciona os fenómenos de absorção, distribuição, metabolismo, excreção, mas também de transporte dos xenobióticos. E este transporte não é mais do que a capacidade dos xenobióticos de atravessar ou atravessarem as membranas para que ocorra os fenómenos de absorção, distribuição, metabolismo ou excreção. Se tomarmos como exemplo aquilo que acontece nos hepatócitos, podemos relacionar diretamente os fenómenos de fase 0 e fase 3 com os processos metabólicos. Assim, temos um xenobiótico que necessita ser transportado para o hepatócito para poder ser metabolizado. Este transporte pode ocorrer através de um transportador membranar e assim denomina-se um processo de fase 0. O xenobiótico, ao ser transportado para o hepatócito, pode sofrer reações de funcionalização, ou seja, reações de fase 1, e posteriormente reações de conjugação, ou seja, reações de fase 2. O xenobiótico conjugado com o composto endógeno é, por fim, eliminado da célula, também por um transportador, e este processo denomina-se fase 3. Assim, a fase 0 corresponde a um transporte de influxo dos xenobióticos e a fase 3 corresponde a um transporte de efluxo dos xenobióticos. Para a fase 0 e para a fase 3, temos diferentes tipos de transportadores e também diferentes mecanismos de transporte. Assim, na fase 0, temos transportadores de soluto, ou então denominados transportadores SLC. Estes podem realizar o transporte por difusão facilitada, em que temos um transportador membranar que transporta o xenobiótico sempre da zona mais concentrada para a zona menos concentrada e por isso não tem gasto energético. Claro que este transportador poderá ser saturado, ou então mesmo inibido, ou então até induzido. No entanto, é um transportador que tem a particularidade de não gastar energia no processo de transporte. Um outro tipo de transporte que pode ocorrer na fase 0 é denominado transporte ativo secundário. Este tipo de transporte transporta sempre dois substratos, ou dois tipos de substratos, sendo que um funciona em função do gradiente de concentração e, ao de ser transportado, consegue levar ao transporte do outro xenobiótico. O outro xenobiótico pode ocorrer no mesmo sentido do primeiro, e teremos assim um transporte tipo SYMPORT, ou então poderá ocorrer no sentido contrário do primeiro e teremos assim um transporte denominado antiporte. Em todas estas situações não há um gasto energético direto. Poderemos dizer que no transporte ativo secundário poderá ocorrer um transporte com consumo energético para garantir o gradiente de um dos substratos. O transporte da fase 3 ocorre por os denominados transportadores ABC, ou então ATP Binding Cassette Transporters. Estes transportadores realizam sempre o transporte da zona menos concentrada para a zona mais concentrada. E neste caso caracteriza-se por fazer um transporte de efluxo, ou seja, para fora da célula. Nesta circunstância, obviamente, que há um consumo energético, ou seja, há consumo de ATP. E este é um tipo de transporte que se diferencia dos transportadores de fase 0. O transportador do transporte ativo primário também pode ser saturável, pode sofrer reações de inibição ou então também de indução, como iremos ver mais tarde. Obrigado pela vossa atenção.